Axé. Vamos falar de sincretismo religioso na Umbanda agora. Eita, nós, hein? Só assunto polêmico, hein? Hum? Vamos lá. Sincretismo na Umbanda. Primeiramente, não é só a Umbanda que é sincrética. Ponto final. Não é só a Umbanda que é sincrética. Todas as religiões beberam de alguma fonte para se tornar o que são. Como eu gosto de usar o catolicismo como exemplo, que é uma religião tradicional de grandes adeptos, com grande quantidade de adeptos, e muitos de nós nascemos, né, em berço católico, não muitas vezes por opção, mas por imposição familiar, mas é fato, né? Então eu uso o catolicismo aqui como exemplo, mas isso acontece com todas as religiões, tá certo? O catolicismo, no seu início, mais ou menos 300 anos após Cristo, quando é ativamente liderado, né, pelo imperador Constantino, vem com um sacramento fortíssimo em seu ritual, em sua liturgia, que é o ritual do batismo. E da onde vem o batismo? Para quem não sabe, o batismo vem do judaísmo. Isso mesmo, do judaísmo. As comunidades judaicas, elas se organizaram em comunidades quando muitos desses cidadãos judaicos, né, reconheceram como o templo não mais sagrado, começaram a criar sociedades alternativas em seu contexto, e muitas dessas sociedades alternativas, inclusive os essênios, que é uma das mais conhecidas e maiores, né, sociedades judaicas, né, alternativas da época, né, e também tivemos o batismo de Jesus Cristo, né, não nessa comunidade, né, numa outra comunidade de menor escala, Jesus Cristo foi batizado nas águas do Rio Jordão. E esse rito vem na Igreja Católica com muita força e é um ritual judaico, de sociedades alternativas do judaísmo. Assim como também bebeu de religiões europeias, em vários segmentos em sua liturgia. Então, o catolicismo é sincrético. Assim como todas as religiões são sincréticas. Né? Porque esse negócio de sincretismo hoje, né, parte muito, assim, a Umbanda é sincrética, mas ninguém fala das outras religiões. E todas as religiões são sincréticas, porque todo mundo bebe da fonte de algum lugar para se tornar alguma outra coisa. Inclusive o catolicismo, como eu já expliquei. Tá certo? Então, no contexto de sincretismo da Umbanda, nós temos dois aspectos lá atrás, né, do qual a gente pode estudar e analisar e também trocar figurinhas lá no nosso grupo. Tá certo? Então nós temos duas origens aí para o sincretismo religioso dentro da Umbanda. A primeira delas seria lá no tempo da escravatura, quando os escravos, e depois consequentemente o espírito de um escravo, Pai Antônio, se manifesta no fundador da Umbanda, Zé de Moraes, e traz informações também nesse sentido, e também temos informações no sentido histórico também, educacional. Então os negros eram obrigados a cultuar os santos católicos no lugar dos seus santos, que eram os orixás. Nós temos esse contexto, e muita gente acredita que parte daí o sincretismo da Umbanda. Temos um segundo contexto, do qual o fundador da Umbanda, Zé Fernando de Moraes, também tinha em seu âmbito familiar o catolicismo, uma crença forte, assim como também o espiritismo, dentro de alguns familiares ali envolvidos em sua vida material. E quando funda a Umbanda, Zé de Moraes, juntamente com a Caboclo das Sete Cruzilhadas, dá o nome do primeiro templo umbandista de Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Vamos analisar esse nome. Uma tenda, um templo, um terreiro, que traz no seu segundo nome a palavra espírita, né? Não é um bandista, vamos dizer assim, ali no primeiro momento, principalmente o nome, né? Que ele já traz o pé de um contexto do qual ele tinha envolvimento, né? E isso é muito importante a gente saber e tem que se discutir,
né? Não há de se ficar cobertando nada disso, né? Isso foi lá atrás, lá na origem da Umbanda, lá na fundação, e muita coisa mudou, muita coisa se ampliou, muita coisa se evoluiu de lá para cá, mas ainda assim é uma questão que a gente tem que conversar, sim, né? Que temos que discutir e saber, né? Então a palavra espírita dentro do nome, né? A Umbanda foi anunciada dentro de um templo, não, desculpe, de uma casa espírita, que foi a Federação de Niterói, né? Foi anunciado lá, né? Numa mesa kardecista. Se manifesta a primeira vez o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Tem isso também, né? Nossa Senhora da Piedade, que é uma santa católica. Porque Caboclo das Sete Encruzilhadas disse que a casa, a tenda, acolheria a todos os seus filhos, assim como Nossa Senhora acolheu Jesus Cristo, o seu filho. Olha onde vai. E essa segunda opção da entrada do sincretismo religioso, assim, do qual a gente conhece na Umbanda. De usar santos, orixás, enfim. Então temos essas duas condições históricas aí para a gente estudar, analisar e refletir de onde partiu, né? Se foi de fato lá dos escravos, se foi de fato aqui mais recente com o Zélio, né? E com o seu Preto Velho ou com o seu Caboclo, né? Ou se foi com os dois, né? Se tudo isso se juntou, se uniu e deu origem a esse sincretismo que a gente conhece. A Umbanda é bem sincrética, ela bebe de várias fontes, né? Como eu disse, aí só no nome já da Casa da Primeira Tenda já tem sincretismo com o espiritismo, já tem sincretismo com o catolicismo, né? Dentro de uma outra coisa que nasceu, que é a Umbanda, né? Que tinha outro nome no começo, que nem era Umbanda, né? Isso está no livro também, pode ver no livro do Alexandre Comino, a história da Umbanda, editora Amadas, né? Então, que não vem ao caso aqui agora, porque a gente tem que estudar o que é atual e temos também que ir direto ao ponto, que é o intuito desse curso aqui, não ficar com enrolação, a gente saber o que a gente tem que saber no terreiro para a gente não ficar perdido, né? Então, o sincretismo religioso vem à tona e é assunto hoje em dia também, então a gente tem que saber, pelo menos isso, né? Então, muitos altares de Umbanda são com santos católicos. Jesus Cristo, pelo menos, está no altar, não é? Agora, há de se saber que os santos católicos não são os orixás e os orixás não são os santos católicos. Isso é uma confusão que acontece até hoje muito ainda. Que a pessoa chega e fala, Oxalá é Jesus Cristo. Não é. Isso tem que ficar bem claro. Não é. Jesus Cristo foi um mestre que esteve entre nós. Jesus Cristo tem as qualidades de Oxalá. É diferente de ser. Certo? Assim como todos os outros santos sincréticos. Eles têm as qualidades dos orixás. Assim como Buda, Siddhartha Gautama, também tem as qualidades de Oxalá. Então esses santos têm as qualidades dos orixás e não são os orixás. Os orixás são energias divinas. Energias universais e cósmicas de Deus, de Olorum, de Zambi. O nome que você quiser dar a Deus. Qualidades os santos têm. E os orixás são a própria energia que circula em todo o universo, não só no planeta Terra. Energias divinas, tronos divinos. São energias. E são orixás maiores, são energias. Energias do quê? Do amor, da fé, do conhecimento, da justiça, da lei, da evolução, da geração. Que a gente vai falar mais pra frente. Estamos chegando nessa aula já. Que vocês vão entender melhor sobre os orixás. São energias exteriorizadas de Olorum, de Deus. E tivemos pessoas aqui na Terra que têm as qualidades, assim como nós temos. Vibra em mim uma qualidade de algum orixá mais forte nessa encarnação, e tenho meus ancestrais que vibram desde a minha nascença lá como zigoto de Olorum. Que são meus pais e minhas mães ancestrais. E tenho os meus orixás de frente de um toque, e nessa encarnação vibram mais forte em mim. Então, portanto, eu tenho qualidades desses orixás. Esses santos que desencarnaram tinham qualidades desses orixás. E ficaram representando, então, dentro do contexto do Umbanda, dentro dos seus altares,
os orixás. Hoje já está saindo desse contexto, muitos altares de Umbanda já são formados pelos orixás, né? Por imagens pintadas ou de gesso, ou, né? Ou de resina. Eu particularmente prefiro as imagens de gesso porque pegam a imantação, a de resina não pega, apesar de ser muito mais bonitas, né? A nível de ornamento seriam muito mais bonitas, né? Mas a de gesso pega a imantação. Vou falar isso mais para frente também na aula de afoxés, imantações e etc. Tá certo? Então, aqui no sincretismo, nós temos uma indicação de próprio Rubens, mestre Rubens Saraceni, mas é muito livre também. Os terreiros que ainda usam, que querem usar o sincretismo religioso, natural, fiquem à vontade. Meu terreiro usa. Meu terreiro tem os santos lá. Meu terreiro tem os santos católicos lá, que tem as qualidades dos orixás. Isso parte muito do sacerdote. Eu vim de terreiro, eu vim de berço catolicista. Depois passei também por várias religiões naquele conflito que eu tive na minha infância, quando estava pulando de galho em galho, né? Não por minha vontade, mas minha família querendo me auxiliar. Então, passei pelo espiritismo também. O primeiro terreiro de Umbanda que eu frequentei era kardecista, tinha uma vertente de Caritas. Eu não estudava Umbanda, eu estudava kardecismo. 14 anos na minha vida eu estudei kardecismo. Então, as coisas, os nossos copos vão se enchendo e depois a gente tem que esvaziar e enchendo de novo. Né? E não é fácil, não é tão fácil assim, mas a gente tem que fazer. Né? Então, a gente tem aí os santos que têm as qualidades dos orixás e estão lá no altar, tá certo? Eu não estou com cola aqui não, viu, gente? Eu vou tentar falar aqui, vou tentar lembrar que se eu der uma enroscada, vocês me perdoem, mas vou falar pelo menos assim, a instrução que o Pai Rubens nos deixou, mas, gente, é muito particular de cada terreiro e muito pessoal do sacerdote, então esses santos podem ser substituídos sem problema nenhum, tá bom? Eu vou citar um aqui antes da sequência, Mãe Oxum, por exemplo. Orixá Oxum. Temos santos que têm a qualidade de Oxum. Várias. Geralmente todas as nossas senhoras têm qualidades de Oxum. Temos uma indicação, Nossa Senhora da Conceição, que seria a melhor qualidade de Oxum que foi encarnada e que foi beatificada como santo. Mas muitos terreiros usam Nossa Senhora Aparecida, não tem problema nenhum. É isso que tem que ficar claro. Porque eu vejo muito bandista indo no terreiro do outro e fala assim, ah, mas não, tem que ser tal, tem que ser não sei o quê, tem que ser nada. Tem que ser a que você achar que deve ser, que seu sacerdote achar que deve ser, que tem as qualidades. Só isso. Se tiver qualidade, usa normal. Ou não usa, põe um orixá lá, tanto faz, fica à vontade. Eu fico até meio bravo assim por causa dos mimimis, sabe, desnecessários. Gera tanto conflito entre os religiosos de Umbanda que isso tem que acabar. A gente precisa se unir, não dividir. Né? Então vamos lá, vou passar aqui as configurações indicadas por Pai Rubens, mas os santos ficam livres a seu critério, fica muito, muito livre isso aí, dependendo do seu terreno, tá bom? Então vamos lá. Jesus Cristo tem a qualidade de Oxalá. Vamos ver se eu consigo lembrar todos aqui, né? Santa Clara tem as qualidades de Logunã, que está no trono da fé ainda, né? Oxalá e Logunã. Então temos Jesus Cristo e Santa Clara. No trono do amor, nós temos, vocês vão entender certinho essa questão de trono na aula mais para frente, não se preocupem com isso agora. Eu só estou fazendo aqui na minha cabeça para me lembrar, né, de todos os santos aqui, tá bom? Então no trono do amor, para mim é mais fácil vir na sequência, que aí eu vou lembrando certinho. No trono do amor a gente tem Oxum e Oxumaré. Oxum, então a gente traz o santo que traz as qualidades de Oxum é Nossa Senhora da Conceição, mas pode ser Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora várias. Fique muito à vontade, tá bom? Oxumaré, o santo que traz as qualidades de Xumaré é São Bartolomeu. Tá certo? No trono do conhecimento nós temos Oxóssi e Obá. Oxóssi, que santo traz as qualidades de Oxóssi, São Sebastião. De Obá, Santa Joana d'Arc. No trono da justiça, Xangô e Oroiná. Quem traz as qualidades, um deles, né, logicamente, que traz as qualidades de Xangô, São Jerônimo, Moisés, etc. De Oroiná, Santa Sara Kali, ou Egunitá, né, pode ser que você conheça mais como Egunitá. Egunitá ou Oroiná, Santa Sara Kali, que também é padroeira dos ciganos. De Oroiná, assenta a linha dos ciganos. No trono da lei e da ordem, nós temos Ogum e Ansã. Quem traz as qualidades de Ogum é
São Jorge. Quem traz as qualidades de Ansan é Santa Bárbara. No trono da evolução, a gente tem o Obaluaê e Nanã Buroquê. Quem traz as qualidades de Obaluaê é São Lázaro. E vários outros. Fique muito à vontade. E de Nanã é Santa Ana. Santana. Não estou ouvindo, né? Santana. Santa Ana. Padroeiro de uma cidade vizinha aqui minha, Vargem Grande do Sul. No trono da geração, nós temos Iemanjá e o Mulu. Iemanjá tem Nossa Senhora dos Navegantes, que traz as qualidades de Mãe Iemanjá, e Pai o Molu. Vamos ver se eu lembro aqui. São Lázaro é Baluaê, e o Molu traz as qualidades do Santo São Roque. Um deles, né? Um deles, mas fique muito à vontade. Tá bom? Tem gente que inverte esses dois, né? O Baluaê, São Roque e São Lázaro, né? Muito tranquilo. Os dois têm quase as mesmas qualidades. Tá bom? Mas na Umbanda e em Orixá são tronos totalmente distintos e diferentes, né? O Molu está no trono da geração, como paralisador, e o Baluaê está no trono da evolução, né? Como transmutador. Então são dois orixás diferentes dentro do contexto de Umbanda, apesar de muita gente, de muitas vertentes, cultuarem os dois como sendo um só. Tá bom? Isso a gente vai falar na aula de orixás, fiquem tranquilos, tá bom? Então é isso, sincretismo é isso. Vou encerrando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, a aula vai ficar muito grande e fica maçante, né? Então, mas vão estudando aí, é isso, tá bom? Sincretismo não tem muito mistério, apesar de ser um assunto polêmico ainda, né? Tem muita gente que não aceita o sincretismo mais, que fala que temos que usar os orixás, enfim, mas cada caso é muito particular. Cada casa usa o que bem entender e ali dentro da sua verdade vai exercer o seu sagrado, como a gente já falou em aulas anteriores, tá bom? Então fique muito em paz com isso e menos mimimi, mais tatá-tum-tum, né? Tá certo? Então é isso que eu tinha para falar nessa aula. Te vejo na próxima. Até lá. Axé.